que desejam ser líderes melhores? Pai melhores, discipuladores melhores, discípulos melhores, profissionais melhores. Todos nós. Interessante, né? Todos nós almejamos isso, nós desejamos isso. Agora, é interessante que, muitas vezes, quando as pessoas perguntam, como é que eu posso, pastor, me tornar um líder melhor? Um discipulador melhor? Pastor, como é que eu posso me tornar um discípulo melhor? Como é que eu posso me tornar um pai melhor? Como é que eu posso me tornar um profissional melhor? É muito bom fazermos esses questionamentos, e nós precisamos ficar fazendo todos os dias, como nos tornar melhores. Agora, nós precisamos entender uma coisa, que todas essas áreas que eu acabei de falar aqui, que eu frisei, todas elas, sem exceção, elas convergem para uma única área. Pastor, que área é essa? Sendo uma pessoa melhor. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim, seja uma pessoa melhor. Então, querido, se eu desejo ser um líder melhor, se eu desejo ser um pastor melhor, um discipulador melhor, um discípulo melhor, um profissional melhor, eu preciso entender que eu tenho que começar sendo uma pessoa melhor. Porque às vezes, eu lembro que quando eu estava orando sobre isso, e algumas vezes eu pedindo para Deus, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser um discipulador melhor. Eu quero me tornar um discípulo melhor. Eu quero me tornar um líder melhor, um líder de life group melhor. Eu senti claramente Deus falar comigo. Você precisa se tornar uma pessoa melhor, que todas as outras áreas serão atingidas positivamente. Amém, queridos? Então, o que eu quero falar nessa manhã é sobre esse tema, tornando-me uma pessoa melhor. E agora, vamos ser sinceros, queridos, isso aqui é um desafio para todos nós, não é verdade? Nos tornar alguém melhor, nos tornar uma pessoa melhor, não é desafiador para todo mundo? Eu não imagino que tem alguém que diga assim, não, pastor, isso é muito fácil. Não é. É um desafio para todos nós. Olha o que é que diz a palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é a carta do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olha, não vos conformeis, mas transformai-vos. Ou seja, é uma tarefa para cada um de nós. Essa não é uma tarefa para o outro me transformar. Essa não é uma tarefa para o pastor. Essa é uma tarefa para cada um de nós como indivíduo, como pessoa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Interessante que, aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele dá duas dicas muito importantes. A primeira dica, ele fala o que não fazer. Ele está dizendo, olha, isso aqui você não pode fazer. É isso que ele está dizendo nessa carta. É a primeira dica. O que é não fazer? É não se conformar. Isso aqui é a primeira dica que ele está dando. Olha, não se conforme. Não aceite. Não fique parado. É isso que ele está dizendo. A primeira dica. E a segunda dica? O que deve ser feito? Transformai-vos. Quem quer ser transformado aqui por Deus? Amém. Eu tenho certeza que Deus quer nos transformar em pessoas melhores. Agora, vamos ver um pouquinho sobre essa palavra transformar. No grego, metamorfo é a raiz da palavra metamorfose. Assumir outra forma, mudar. Nós precisamos mudar. Sabe, queridos, é muito triste quando a pessoa pensa assim, eu entreguei a minha vida para Jesus, agora tudo vai acontecer sem eu precisar fazer nada. E ela decide não mudar, ela para no tempo. Ela acha que a decisão que ela fez de receber Jesus, aquilo ali é o bastante. Claro que é a principal decisão que o ser humano pode tomar, e nós tomamos, e estamos aqui hoje servindo a Deus. Mas sabe, querido, quando se fala de transformação, é algo que eu preciso fazer, é algo que eu preciso escolher, e eu preciso decidir a fazer isso. Então, esse transformar, essa raiz aqui da palavra metamorfose, é assumir outra forma. Ou seja, eu entreguei a minha vida para Jesus, agora eu vou assumir, sabe, o meu papel como filho de Deus, como filha de Deus. Quem está me entendendo aqui?
E conformar, que é o contrário, olha só o que é conformar, que é o contrário da palavra transformar. É uma atitude que nos leva à estagnação, em condições que não nos fazem bem. O conformar é diferente. O conformar é quando eu aceito ali, eu estou conformado com aquela situação. E aí eu não faço nada para mudá-la. É uma atitude que nos leva à estagnação. A pessoa parou. Ela parou no tempo, ela não evoluiu, ela ficou daquele mesmo jeito. E muitas vezes ela até retrocedeu. O importante, né, queridos, é entender que uma coisa é aceitar minha condição. Eu posso aceitar minha condição. Outra coisa é eu me conformar com ela. Ou seja, qual é a minha condição? Poxa, eu estou precisando realmente evoluir nessa área aqui. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso reconhecer isso. Agora, outra coisa é eu me conformar com a condição. Eu não posso me conformar. E essa palavra transformai-vos, então, se a gente fosse aqui traduzir de uma forma bem simples, transformai-vos é transcender a forma. É você não ficar na mesma forma. É você transcender aquela forma. Eu não sei, sabe, querido, quais são os desafios que você enfrenta, quais são os obstáculos, sabe, as limitações que cada um de nós temos, mas o que nós precisamos entender é que a gente não pode ficar parado naquela forma, assumir aquela forma. Nós precisamos transcender aquela forma, ou seja, não aceitar aquela forma. Agora, o ser humano em si, ele tem uma tendência natural de não gostar de mudanças. Sabe, gente? Isso é do ser humano, ele não gosta muito de mudar, não. Ele gosta muito de se acomodar. Isso é uma tendência natural do ser humano. Não vou nem pedir para levantar a mão aqui. Mas todos nós temos uma tendência natural de nos acomodarmos, de ficarmos dentro do barco. O lugar mais seguro onde é? Dentro do barco. Então eu não vou sair, não. Deixa o Pedro se afogar. Então, essa é uma tendência natural do ser humano. É se acomodar. Agora, uma coisa é certa, o cristão ele deve estar sempre mudando, ele não deve ficar estático. Quando o cristão não progride, algo está errado. Eu gosto muito de ouvir as ministrações aqui no domingo de manhã, pastor Sabado, pastor Eibe, eles falam muito sobre isso, de essa constante evolução, e nós queremos mudar. E quando o cristão diz, não, está bom do jeito que está aqui, do jeito que eu estou, ele se acomoda. E aí a gente volta para aquilo que nós começamos lá. Como é que ele vai ser um líder de life group melhor? Como é que ele vai se tornar um profissional melhor? Se ele, como pessoa, não está sendo melhor. Quem está me entendendo? Agora, tem uma ilustração que é interessante. Por exemplo, se um pediatra notar que uma criança de 10 meses não desenvolveu, depois da última consulta, 6 meses atrás, ele vai considerar que a criança não está normal. Interessante, né? Quando o pediatra vê uma criança, ele consultou há muitos meses atrás e vê que ela não evoluiu, ele vai dizer, não, tem alguma coisa anormal. Ele vai começar a fazer exames, consultas mais aprofundadas para saber o que é que está acontecendo, porque a criança não evoluiu. E nós, como seres humanos, precisamos fazer esses mesmos check-ups. Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou crescendo? E nós temos nos desenvolvido, temos nos transformado espiritualmente? Essa é uma pergunta. Sabe, querido, eu lembro quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Tinha coisas que eu era muito imaturo. Mas eu penso que após o tempo foi passando, eu fui crescendo, aprofundando na palavra. Então, aquelas coisinhas que eu fazia erradas, eu deixei de fazer. Ou seja, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Então, todas as vezes que a gente começa a crescer, a gente começa realmente a nos aprofundar, a gente começa então a crescer e mudar a nossa vida, a forma como a gente faz, a forma como a gente trata as pessoas, a forma como responde alguém. Isso é evoluir. E a expressão transformai-vos dá a ideia de continuidade. Ou seja, eu preciso continuar me transformando. Continuar me transformando.
E é muito triste encontrar alguém, saber de uma história onde a pessoa encontra um amigo depois de 10 anos, e ele olha para aquele amigo e ele descobre que ele está do mesmo jeito, depois de 10 anos. E às vezes, pior. Ele vai dizer, poxa, eu conheci esse cara, ele era até melhor 10 anos atrás, agora ele não está tão legal. Então, queridos, eu quero declarar, levante sua mão bem alta aí, que daqui a 5 anos, quando alguém encontrar você, ela vai dizer, olha, poxa, como essa pessoa cresceu e foi abençoada, amém? Aplauda o Senhor bem forte. Tenho certeza. Mas por quê, pastor? Porque você está evoluindo espiritualmente. Você está crescendo como pessoa, como indivíduo. Agora, pastor, já que eu entendi que preciso me transformar, como é que eu posso fazer isso então? Nós vamos ver alguns passos aqui, alguns pontos importantes. Como é que eu posso então deixar o Espírito Santo transformar a minha vida? Ser transformado mesmo, como indivíduo, como pessoa. Primeiro ponto, diga comigo, renovando a minha mente. Interessante, gente. Isso aqui é muito forte, porque eu não vou deixar Deus fazer isso. Eu não vou ser transformado se a minha mente fica a mente velha ainda, aquela mente antiga. Lembrando que nós somos espírito, alma e corpo, tá? Você entregou a sua vida para Jesus, o seu espírito foi totalmente transformado. Mas nós temos uma alma. Às vezes a alma ainda está velha, está cheia de teia de aranhas. Não mudou, não evoluiu, a mente está do mesmo jeito. Então nós precisamos renovar a nossa mente. A nossa mente, na verdade, ela funciona mais ou menos como um HD de computador. Ou seja, depende muito da quantidade e qualidade de conteúdo que inserimos diariamente nele. O que nós estamos inserindo no nosso HD. O que nós estamos alimentando a nossa mente. É muito forte isso. Já viu aquela pessoa que tem um problema com síndrome do pânico? Aí você quer ajudar ela, mas você nota que todo dia ela assiste o Datena. Aí você está aconselhando, mas todo dia ela vê a Datena. Datena, né? O programa Datena. Aí ela vê lá, matou quem, roubou quem, o cara está morto lá, ela está almoçando vendo aquilo, gente. Ela está alimentando a mente dela com coisas negativas. E ela não sabe que quando ela vai atravessar porque ela vai atravessar uma rua, ela fica com medo de ser assaltada. Ela pensa que tem alguém seguindo ela. Por quê? Porque ela está alimentando a mente dela com isso. É um fato. Pessoas altamente inseguras, mas vivem assistindo novelas que falam de traição. Já viu aquela pessoa, pastor, estou desconfiando da minha esposa aí, mas ele fica assistindo essas coisas, que só fala de traição. Não tem ninguém aqui desse jeito, em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Uma mente renovada, ela quer se envolver mais com as coisas de Deus. Parabéns, porque você está aqui no Tadel, inclusive está lotado, né? Parabéns. Uma mente renovada, automaticamente ela vai querer se envolver com as coisas de Deus. Uma mente renovada, ela vai querer melhorar a qualidade do que ouve e do que vê. Ela quer andar em santidade. Quando você entregou a vida para Jesus, o teu espírito, o Espírito Santo, ele vai querer envolver você para andar em santidade, mas a sua mente não vai querer. A sua mente vai dizer, não, assiste essa pornografia aí, assiste esse filme, não tem problema. Trata as pessoas desse jeito. É a mente. Agora, quando a sua mente é renovada, ela vai querer andar com o seu espírito, amém? Quem está me entendendo aqui? Isso é muito importante. Uma mente renovada, ela quer evitar as más amizades. Alguém disse certo dia que nós somos a média dos nossos 5 melhores amigos. Eu não sei como é que está a sua situação hoje, mas começa a avaliar quem são os seus 5 melhores amigos. As pessoas que andam na sua casa, que andam com você. Tem gente rindo aí, né? É muito forte isso. Se você anda com pessoas medíocres, por favor, não espere resultados extraordinários. Se você anda com pessoas medíocres, não espere resultados extraordinários. Pode colocar, eu acho que está essa frase aí, né? Eu acho que está. Se você anda com pessoas pessimistas, você vai desacreditar de tudo. Seus melhores amigos são pessoas pessimistas, que você vai contar um sonho para ele fala, não vai dar certo não, cara.
não deu comigo. O pessimista é fogo, né, gente? Já viu aquela frase que diz assim, a esperança é a última que morre? Mas o pessimista fala, mas morre. Essa desgraçada morre. Então, muito cuidado, porque às vezes você está andando com pessoas erradas. É um fato. E você depois não entende porque a sua vida está onde está. Outro ponto muito importante aqui. Mantendo um coração puro. A maioria dos problemas não são provenientes de fora. São gerados no interior de cada um de nós. Ou seja, sempre pedir para Deus, Senhor, sonda o meu coração. Olha, o Davi falava muito isso. O Davi, ele ia para Deus e dizia, Deus, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Se algum, sabe, algum sentimento de rancor, de raiva, de ódio de alguém, de inveja. Coração puro, diga comigo, um coração puro. Isso aqui é muito forte, queridos. Olha só, tinha um amigo meu que dizia isso, essa frase, ele sempre citava essa frase, era um ex-chefe meu. Existem 2 tipos de pessoas, as que criam os problemas e as que resolvem os problemas. E ele dizia, eu sou das que resolvem. Olha para o seu irmão e diga assim, você é um dos que resolve problemas. Porque, gente, tem problema que vem, mas tem problema que nós criamos. Às vezes a pessoa está tão tranquila, né? Ela pensa, rapaz, acordei de manhã, eu vou já inventar um problema para mim aqui. Estava tão quieta, gente. Né? Então ela começa a criar problemas. Então nós não somos das pessoas que criam problemas, nós somos as que resolvem problemas. Inclusive as que resolvem problemas são as que mais ganham dinheiro. Você sabia disso? São as que mais ganham dinheiro. Diga assim, você é muito próspero. Amém, queridos? Agora, um texto que dá uma ideia excelente do que é a essência dessa transformação, está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18 diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Olha o que ele diz aqui, eu grifei aqui. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha o que ele está dizendo. Queridos, nós temos aí nós entregamos a nossa vida para Jesus, não parou aí, a gente entendeu isso. Nós temos uma viagem pela frente. Nós temos que ser transformados de glória em glória, a Bíblia diz. E toda vez que eu vou para Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a presença dEle, eu vou buscar saber o que a palavra fala sobre mim, eu estou sendo transformado de glória em glória. E quanto mais eu conheço a palavra, e quanto mais eu entendo o que Deus pensa sobre mim, mais eu digo não para as mentiras aí de fora. Sabe o que acontece, gente? Tem muita gente acreditando em muita mentira. O diabo está falando, olha, a sua família não vai dar certo, o seu casamento está destruído, você não vai ser um grande líder, você não pode cuidar de vidas, você não tem capacidade de discipular ninguém. Olha o que o diabo está falando. E quando você vai para a Bíblia, você vai para a palavra de Deus, aí você vai ver o que Deus fala. Ele diz, olha filho, você pode, você dá conta, você consegue. Amém, queridos? Obrigado, queridão. A nossa transformação consiste em sermos alvos de uma ação interna e extremamente poderosa do Espírito Santo, que nos molda passo a passo a imagem de Cristo. Ou seja, todo dia, se nós deixarmos, vou repetir, todo dia, se nós deixarmos, o Espírito Santo vai estar moldando a nossa vida. Amém, queridos? Pastor, que negócio é esse, se nós deixarmos? É o tal do livre-arbítrio. É aquilo que você diz, Deus, eu abro a porta do meu coração, o Senhor pode mudar a minha vida, o Senhor pode mudar a minha família. Eu quero ser um líder melhor, mas primeiramente eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero mudar, Senhor. Amém, queridos? Olha o que diz em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha o que ele está dizendo. Você vai ter muita saúde, você vai ser muito próspero, você vai ter muito dinheiro. Como é próspera a sua alma? A pergunta é,
A nossa alma é próspera, irmão. E pastor, tem alma pobre? Tem, querido. Misericórdia, até isso tem, né? Alma pobre, tem alma rica e alma pobre. A alma pobre é o quê? Mesmo que ela tenha dinheiro, muitas vezes ela tem uma alma pobre. Sabe aquela pessoa que diz, eu tenho muito dinheiro, mas isso aqui é só para mim. Não vou ajudar ninguém. Não vou abençoar, não, isso aqui foi o que conquistei. Isso é alma pobre. Então a pergunta é, como é que está a nossa alma? A pergunta é, nós temos uma alma próspera? Nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Deus já nos deu todas as riquezas em glória, amém, queridos? Temos que nos apropriar de tudo aquilo que Ele nos deu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Outro ponto importante, superando os meus limites. Diga comigo, superando os meus próprios limites. Não olhe para os limites dos outros. Supere os seus limites. Porque tem gente que pensa assim, o cara ali faz isso, poxa, ele passa lá 5 horas por dia orando, então eu vou ter que superar esse cara. Não, gente, não olha para o limite dos outros. Olha para o seu limite. Quais são os seus limites hoje? Que você pode superar. Alguns exemplos aqui. Se você ora 20 minutos por dia, passa a orar 30. Se você corre 1 quilômetro por dia, passa a correr 2 quilômetros. Se você lê 1 livro por ano, passa a ler pelo menos 5 por ano. Aí você vai então superando os seus próprios limites. Aí você vai dizer, poxa, que legal. Isso aqui, eu só chegava até aqui antes, mas agora eu já chego aqui. É igual quem faz academia, né? As pessoas que fazem academia, elas vão lá, elas não podem tentar fazer tudo no mesmo dia, uma só vez. Ela tem que fazer aos poucos, ela vai ganhando, sabe, a performance aos poucos. Agora, o problema de muita gente que diz assim, pastor, eu não quero mudar, tá bom do jeito que eu estou aqui, do jeito que eu estou, tá bom, eu não quero mudança. Esse que é o problema. E olha essa frase, pode colocar aí, querido, eu acho que tem essa frase aí. Eu acho que não tem, né? Se não tivermos dispostos a abrir mão de quem somos, provavelmente não conseguiremos nos tornar quem poderíamos ser. Sabia aquela pessoa que quer mudança? Eu quero mudar, mas ela não quer abrir mão de quem ela é, da forma que ela está. Enquanto nós não abrimos mão dessa forma antiga, gente, daquela forma, sabe, que nos paralisa, a gente não vai conseguir alcançar. Se não tivermos dispostos a abrir mão de quem nós somos, provavelmente não conseguiremos nos tornar quem poderíamos ser. Não tente mudar para impressionar os outros, mude por você mesmo. Já viu aquela pessoa que diz, eu vou mudar só para o meu vizinho ver? Eu vou mudar só para aquele outro líder de life group ver que eu também estou crescendo. Não, gente. Mude por você mesmo. Olha essa outra frase. A melhor estratégia para impressionar outro é procurar não causar impressão alguma. Gente, quando você é livre disso, você faz as coisas naturalmente. Você não precisa fazer as coisas para impressionar ninguém, para as pessoas verem você. Não. Você não precisa impressionar ninguém. Mas uma coisa é certa, nós precisamos mudar. Amém, queridos? Quem precisa de mudança aqui? Amém. Glória a Deus. E o segundo ponto aqui, então, pastor, beleza, eu já sei aqui o que eu preciso fazer. Agora, quais são os benefícios disso? Quais são os benefícios da minha transformação? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, tomara que o mundo mude, né? Tomara que a nossa cidade mude. Sabe, gente, tem que começar conosco. Tomara que a minha empresa mude. Precisa começar com cada um de nós. Quando eu mudo, o mundo ao meu redor, ele começa a sofrer mudança também. Amém, queridos? Vamos ver, então, alguns benefícios da minha mudança. Quando a gente, então, deixa ser transformado por Deus. O reino de Deus ganha com isso. Isso aqui é muito forte. Nós estamos num Tadel. Nós estamos aqui onde tem muita gente aqui que já está liderando o Life Group. Muitos aqui já estão fazendo parte de uma equipe de liderança. Alguns já estão discipulando várias pessoas. Estão se preparando melhor. Então, queridos, quando eu aceito essa mudança, essa transformação na minha vida,
o reino de Deus, então, ele ganha. Ele passa a ganhar. As pessoas são atraídas para perto de Deus através das atitudes corretas dos filhos de Deus. Quem está me entendendo? Onde as pessoas olham para você e dizem assim, cara, esse cara é muito legal. Essa família é muito bacana. Eu preciso saber o que está acontecendo, o que é que eles fazem. Eles são atraídos através da atitude dos filhos de Deus. Por outro lado, também a gente entende que elas são afastadas quando há um mau testemunho também. Onde eles sabem, eles são da Past Church, interessante, né? Estão dando mau testemunho. Então, muito cuidado. Ou seja, quando eu decido, eu escolho ser uma pessoa melhor, eu escolho ser transformado, o reino de Deus, ele só ganha. Ele só ganha com isso. As pessoas vão querer estar onde você está. As pessoas vão querer estar no seu life group. É por isso que tem muito life group, irmãos, que você olha, meu Deus, é tanta gente. Sabe, abarrotada, é gente sentada no chão. É porque as pessoas são atraídas por isso. Elas viram a transformação que Deus fez na sua vida. E elas querem. Por quê? Porque o mundo hoje está clamando por isso, irmãos. Pessoas genuínas, pessoas verdadeiras, que falam a verdade, que são amorosas, amigáveis. Isso só acontece quando a pessoa deixa ser transformada por Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele ganha por isso. Outra coisa, queridos, o ambiente e as pessoas à minha volta, elas são impactadas. O ambiente e as pessoas à minha volta, elas são impactadas. É impressionante como o ambiente pode ser impactado positiva ou negativamente, dependendo das pessoas que o compõem. Interessante. Hoje muito se trabalha, o RH das empresas hoje estão trabalhando muito nessa área de relacionamento. Eles estão trabalhando muito forte nessa área de relacionamentos, porque foi comprovado que o que acontece? Essa questão emocional, o QI, né? Não, o QI não, como é que é o nome, gente? QE. Emocional, o quociente emocional faz toda a diferença. Ou seja, o ambiente e as pessoas elas vão ser impactadas. Elas serão impactadas quando eu sou transformado. E as empresas estão trabalhando muito com isso hoje. Então, elas estão preferindo, gente, trabalhar muito nessa área, ver o emocional da pessoa. Tem muita gente que, às vezes, é altamente capacitada em todas as áreas. Mas se ela não tiver o emocional tranquilo, se ela não for uma pessoa curada emocionalmente, ela vai dar problema lá no life group, ela vai dar problema lá na empresa, na casa dela, na rua dela, no condomínio dela. Então é muito importante isso. O ambiente, e as pessoas são impactados quando nós decidimos nos transformar. Outra área interessante. A felicidade será uma realidade. Quem quer ser feliz aí, irmão? Quem é feliz aí? Levante a mão. Olha para o seu irmão e diga, você é feliz? Dá um sorriso bem forte aí. Você é feliz? Porque, gente, pessoa transformada não combina com tristeza. Não. Ah, pastor, é errado você ficar triste de vez em quando? Não. É errado andar triste todo dia, irmão. Aí é errado. Então nós precisamos ser felizes. Sabe? Aquela pessoa que é feliz. Ela entregou a vida para Jesus, sabe? Ela é feliz. Ela não está conformada, tá, queridos? Não está conformada. Ela não aceita a situação dela, por exemplo. Ah, pastor, estou passando uma situação aí, exemplo, financeira. Estou devendo 2 pessoas, pastor, Deus e o mundo. Ela não aceita isso. Sabe? Quer dizer, ela aceita que ela está devendo, que ela tem que pagar, amém? Só que ela não se conformou. Ela não se conformou com a situação que ela está. Ou seja, ela decidiu ser feliz. Gente, tem gente que tem tudo para ser feliz, gente. Às vezes a gente vê as pessoas com pequenos problemas estão aí.
triste, sabe? Na verdade, essa questão felicidade é uma decisão que nós tomamos. Diga comigo, eu vou ser feliz. Vamos fazer melhor, diga assim, eu já sou feliz. Amém, queridos? Essa felicidade que você tem, você vai então levar para a vida de outras pessoas também, em nome de Jesus. Agora, enquanto estivermos dependendo de fatores externos para sermos felizes, a felicidade ficará cada vez mais distante. A principal responsável por nossa felicidade, o principal responsável pela nossa felicidade, somos nós mesmos. Você sabia disso? Porque tem gente que fala assim, pastor, eu não sou feliz, sabe por quê? Por causa disso, porque o outro me machucou, é porque... Sempre tem uma desculpa, são fatores externos. Paulo estava feliz lá naquela prisão, a Bíblia diz, irmão, ele não tinha nada para ser feliz. A Bíblia diz que ele foi açoitado. Ele foi preso, foi açoitado. Estava lá sangrando, mas a Bíblia diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas cantavam, diga comigo, cantavam. Gente, ele tinha motivo para cantar, gente? Fala sério. Ele não, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e adoravam ao Senhor. E aí, de repente, diga comigo, de repente, quero declarar sobre a sua vida, enquanto você está adorando a Deus, enquanto você está declarando Deus na sua vida, de repente, o milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Ou seja, a felicidade, ela não depende de algo externo, ela está dentro de mim. Eu decido ser feliz, eu escolho ser feliz. Vou repetir, enquanto estivermos dependendo de fatores externos para sermos felizes, a felicidade ficará cada vez mais distante. O principal responsável por nossa felicidade somos nós mesmos. Pode colocar essa figura aí, querido? Não é essa não, tá, irmãos? Pode colocar aí a figura, por favor, meu amado. Não tem? Amém. Essa não tem. Amém. A minha, né? Ele colocou? Pode colocar aí. Está aqui, perdão, querido, perdão. Está aqui, gente. O terceiro lugar está mais feliz que o primeiro. Ou seja, não é o prêmio, não são fatores externos que vão nos deixar felizes. Amém? É Deus, amém? Aplauda bem forte ao Senhor. Mais uma vez. E por último, colheremos muitos frutos em todas as áreas. Olha o que nós vamos ganhar. Quando decidimos realmente ser transformados por Deus, nós vamos colher muitos frutos, queridos. Eu creio em nome de Jesus. Levante a sua mão mais alto. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai colher muitos frutos em todas as áreas, porque você está sendo transformado por Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Colheremos frutos na família, no trabalho, no ministério, nos relacionamentos. No trabalho, pastor, até no trabalho, claro. Quando tem gente lá reclamando da vida. Já viu aqueles caras que chegam segunda-feira reclamando? Você não vai fazer isso. Você vai ficar alegre, feliz. Você vai dizer, olha, Deus vai fazer uma semana abençoada. Eu tenho certeza que os milagres de Deus vão vir sobre a minha vida. Você não vai reclamar sobre o seu salário. Você vai abençoar o seu salário. Amém, queridos? Aquele cara que vai lá receber o salário, chega lá no caixa eletrônico, ele fala assim, vou receber aqui a mixaria. Aí ele não sabe porque passou, no dia 10 acabou o dinheiro, porque ele declarou antes. Quando vai receber, você diz, ó Deus, obrigado. Como Jesus fez, ele levantou os pães e os peixes para o céu e deu graças. E veio a grande multiplicação. Ou seja, nós colheremos muitos frutos em todas as áreas. Nos relacionamentos, as pessoas vão querer estar perto de você. Gente, é muito legal quando você está com alguém, sabe, que tem esses princípios aqui. Você está triste, fica 1 hora com o pastor Eibe. Você sai de lá querendo ganhar o mundo para Jesus. Impressionante. Pastor Sabá, pastor Giovanni. Pastor Giovanni nem se fala. Ele te coloca lá em cima, gente. Eu entrei aqui hoje, ele falou, pastor, você não está andando, você está voando.
Pastor Giovanni, é ele, né? É muito bom estar com pessoas assim, relacionamentos. E para fechar, antes mesmo de querermos nos tornar líderes melhores, discipuladores melhores, profissionais melhores, precisamos primeiramente nos tornar pessoas melhores. Isso é um evento, isso não é um evento, isso é um processo. Não é uma vez que eu faço, é um processo. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fecha seus olhos aí. Se você puder pegar na mão de alguém, diga assim para ela: vamos nos tornar uma pessoa melhor, pessoas melhores. Fala para ela assim: é um desafio, mas nós vamos conseguir. Amém? Amém. Pai, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, que realmente, Pai, traz a direção para cada um de nós. Nós oramos e declaramos em nome de Jesus que nós vamos continuar evoluindo, continuar crescendo, como indivíduos, como pessoas, e consequentemente, como líderes que o Senhor quer, para a glória do Senhor. Eu abençoo meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém, Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor.